Seja bem-vindo ao NovaCast, o podcast da Nova Vida SC, e hoje o terceiro episódio. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre o poder do amor, que foi o tema da última conferência Avançar de Jovens e Adolescentes nesse final de semana. E falando sobre amor hoje, ninguém melhor para nós conversarmos como aqueles que idealizaram a conferência, trabalharam, lideraram, pregaram. Então hoje está comigo aqui William Villemen, líder da nossa juventude, o Conexa. Bem-vindo, William. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Boa noite, pessoal. Vamos lá para esse bate-papo que vai ser bem bacana. Amém. Eu também com o Sérgio Júnior, da UNAC, líder da UNAC, esposo da Thaís. Também vai falar aqui o William, esposo da Carla. Bem-vindo, Júnior. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e com certeza será muito produtivo e edificante esse papo. Amém. Amém. Já descansaram? Ainda não. Eu consegui descansar um pouquinho ontem. Ele não, já trabalhou. Trabalhando direto. Trabalharam a beça. Mas foi bom. Mas o feedback, gostaram? Sim. Sempre nos surpreende. Essa é a verdade. A gente sempre espera, a gente acha que vai ser bom, mas Deus ele age de uma forma que sempre acaba sendo melhor do que a gente esperava. Eu lembrei que a gente, na última conversa aqui no gabinete, antes da conferência, né, na reunião, eu falei essa frase, né? Eu falei, quando a gente começa a fazer, a gente se arrepende, assim, pra que eu fui me meter nisso? É verdade. Mas depois que acaba, fala assim, cara, que bom que a gente fez. Aí você já começa a projetar o do ano que vem já e aí vai. O tema desse ano foi o poder do amor. Né? O amor que impacta, o poder do amor que transforma vidas, que liberta pessoas, que cura relacionamentos, que cura feridas, né? A ideia foi levar para a igreja, para os adolescentes, o poder do amor de Cristo. Né? Quanto Deus nos ama, quando Cristo nos ama, provou isso na cruz do Calvário. O poder do amor. E vocês usaram como base, né, um texto bíblico que eu vou ler, desse amor que cura, que liberta, que salva, que transforma. Vocês se basearam em 1 João 4, né? Sim. Quase todo o capítulo ali, mais especificamente 16, 17, 18 e 19. Sim. Isso. Né? Para quem está hoje nos assistindo, nos ouvindo, talvez no carro, no ônibus, eu vou compartilhar o texto bíblico que vai dizer assim, 1 João 4, 16 a 19. Assim conhecemos o amor de Deus, ou que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E essa é a grande chave. Sim. A relação com Deus Pai de amor não é uma relação por medo, é uma relação de amor. Né? E já começamos a falar em amor, faz o link da série de mensagens que estamos pregando, né? E amor é uma parte do caráter, dos atributos de Deus. E conhecer esse Deus de amor, é o que vemos no podcast hoje, isso transforma completamente a nossa caminhada e a nossa vida. Tô certo? Sim. Perfeito. Se a gente pudesse trabalhar com mais versículos, esse texto é um texto-chave, assim como o 1 Coríntios 13 também é um texto-chave. E como tanto Paulo quanto João, ele traz assim, uma iluminação ao nosso entendimento de como é importante e necessário, né, o amor de Deus em nossas vidas e que ele precisa ser também compartilhado através das nossas vidas. Sim. Então o amor de Deus ele muda tudo, né? E restaura tudo, né? Tudo que ficou pendente, tudo que ficou estragado, ele renova e a tendência é que esse amor frutifique, né, através dos seus filhos. Então o reino de Deus ele é expandido e gera luz, né, por onde passa. Sim. Né? Então eu acho que é um bom tema a se trabalhar. A igreja precisa enxergar a importância desse relacionamento em amor, né, porque às vezes é dureza, né, precisamos suportar, ter paciência, mas eu acho que esse processo de aperfeiçoamento que Deus Pai tem no sentido de nos ensinar a amar como ele nos amou também. Sim, porque ele não tem o amor, ele é o amor. Sim. E como o texto de João vai dizer, que esse amor aperfeiçoado em nós, porque todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Portanto, quem conhece a Deus, né, o complemento de todo o capítulo, né, ama a Deus. E quem não ama não conhece a Deus. Isso foi até uma palavra-chave que eu trouxe, né? Que a gente vê muito hoje o pessoal, eu amo a Deus por isso que ele me ama. Não.
A gente ama a Deus porque Ele é amor. A gente é incapaz de amar a Deus. Não tem como o ser humano entender a Deus a não ser o amor. Ele é a chave. Eu até falei, né, que a equação sem Deus, onde tem amor, não tem amor. Não tem como, porque Ele é amor. Então, isso foi muito específico e foi muito bem escolhida essa frase pra gente trabalhar em cima com a galera sobre essa questão. E o amor sem Deus, ele passa pelo amor interesseiro, ele passa pelo amor Aí superficial. são desejos, né? Não é mais amor. É Ele uma paixão. passa pelo amor que não é duradouro, se frustra, né? Porque tem Sim. interesse, tem retorno. E falar nisso, William, a gente teve assim temas específicos, né, em cada culto. Sim. Tivemos culto sexta, sábado, domingo, manhã, domingo de noite. Sexta-feira você pregou sobre o poder do amor que traz restauração, né? De cura, feridas emocionais, libertação, né? Como o amor pode, de fato, segundo você pregou, trazendo aqui a memória, ter essa eficácia nas feridas emocionais, libertação de costumes, vícios. É porque hoje em dia, né, como se a gente olhar lá os capítulos iniciais, ele vai falar sobre os falsos profetas e o anticristo, que ele fala sobre, prega contra a doutrina de Cristo, contra esse amor, né? Então hoje a gente vê a galera que a gente cuida, alguns com questões emocionais e feridas na alma, feridas emocionais, e a gente quer... E a galera às vezes busca lá fora, no mundo, algo que possa preencher esse vazio que apenas Deus pode preencher. Não há nada nesse mundo que possa preencher as nossas dores, o nosso emocional, o nosso sentimento, a não ser o poder do amor de Cristo. Então, tentei resgatar isso para eles, porque hoje o mundo ele vive uma decadência, assim como eu falei, moral. Sim. Moral, emocional e espiritual, né? Hoje o ser humano ele olha para si. E é eu que faço, é tudo nas minhas mãos, é eu que caminho. E aí a gente vê muitas pessoas feridas no dia de hoje. Eu até falei que isso acaba criando famílias disfuncionais. E aí gera problemas emocionais grandes e graves que a humanidade não pode curar isso, o ser humano não pode curar, a não ser o amor de Deus na nossa vida, transformando a nossa vida. E eu creio que uma das coisas que deixa as pessoas assim feridas emocionalmente, frustradas em relação ao amor, né, ou a reciprocidade, né, o retorno do amor, é que hoje temos um tempo, acho que onde é mais visível, mais explícito, né, esse tipo de amor que é aquele amor que é doado com o fim de se sentir aceito, certo? Ou sentir amado. Eu uso muito essa referência em relação a pai e filho, né? Tem pais que não disciplinam seus filhos como deveriam, porque ele está mais preocupado em ser amado pelo filho do que ser pai da criança. Então deveria repreender, não repreende, deveria educar, não educa, deveria dar uma correção, né, dentro do que a casa pratica e não faz. Porque assim, se eu fizer isso com meu filho, se eu discipliná-lo porque biblicamente ele merece estar errado, pode ser que ele fique triste comigo. Então, na verdade, o centro da disciplina dessa pessoa não é nem o amor pelo filho, é o amor por ele mesmo. Eu quero me sentir amado. Então, o que acontece quando você tem esse amor fora de Cristo, um amor com essa cabeça, você acaba adoecendo. Sim. Porque uma hora ou outra, o ser humano, ele vai te frustrar. Você vai dar, vai entregar. Chega mal, você vai falar assim, caramba, eu só me dou, eu não recebo nada. Não tem nada em troca. Aí você olha, né, faz uma referência, olha para a palavra de Deus, olha para a cruz de Cristo. Nós não o amamos na expectativa de que ele faça algo, nos ame em troca. Cara, ele nos amou primeiro, o texto vai dizer. Ele já fez, né? Isso, ele já entregou seu filho na cruz por nós. E Paulo aponta um grande detalhe, né? Que no amor não há interesse. Isso né? aí. Então, realmente o ser humano ele coloca expectativa em tudo que faz, né? Inclusive quando ele ama, ele coloca a expectativa de que se ele ama, ele deve ser amado. Enquanto na verdade Paulo vai falar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? Então a visão do amor de Deus é amar por responsabilidade. Por isso que eu costumo dizer isso, que amar é assumir responsabilidade. Amar não é se colocar numa condição porque você gosta da pessoa e que você nutre ali uma expectativa de receber algo de retorno, mas simplesmente é uma decisão e uma responsabilidade que você assume. Essa é a palavra que eu ia colocar aqui na mesa, é uma decisão. Deus quando nos ama, ele nos ama, não nos ama de forma assim emotiva,
né? Ele decide nos amar e faz o que tem que ser feito. O que ele faz? Coloca o seu filho na cruz do Calvário. Quem ama, faz o que tem que ser feito, decide fazer, Perfeito. independente da troca. Né? Deus faz isso por nós, sabendo que ainda assim, após isso, a revelação do amor, após nós recebemos a graça, temos a consciência de quem Ele é, o que Ele fez, ainda assim, algumas vezes, iríamos entristecê-los. Sim. Iríamos fazer coisas erradas, iríamos magoar o seu coração ou desobedecê-lo. E ainda assim ele fez. Por quê? Decidiu fazer independente do retorno que teria. E esse é o mesmo amor que Deus busca enxergar em nós. Sim. Né? Sem medo, sem interesse, né? De que se eu vou receber, se eu vou ter o meu pedido atendido, né? Mas simplesmente pelo fato de que Ele me amou primeiro. Então também nos liberta do medo da condenação, nos liberta também do interesse de salvação, porque se eu busco a Ele, se eu digo que eu amo a Ele, porque eu tenho interesse em ser salvo, Sim. né? Também é uma forma de interesse ou de medo, é uma expectativa sendo nutrida dentro de um ambiente que deveria ser voluntário, que deveria ser espontâneo, intencional. Aí se torna os meus desejos. Os meus desejos. Eu quero, não, Deus, você tem que atender os meus desejos, os meus sonhos e os meus planos. Só assim eu vou te amar. E não é assim, né? E não é nenhum amor, como o texto vai dizer do apóstolo João, que não é nenhum amor que ama por medo, né? Sim. Porque nenhuma relação que é construída no medo, ela é duradoura. Nenhuma relação que é construída no medo é prazerosa. Né? Ou é suave e leve. Ela é pesada, é constrangedora. Mas aí, William, você falou sobre o amor, né, que restaura feridas emocionais e tal. Hoje, nos ouvindo, vamos supor que nós tenhamos, e pode ser que tenha alguém que está enfrentando uma ferida emocional, né? Alguma coisa que é um peso para sua alma, para o seu coração. O quanto o amor de Deus, esta pessoa, o que ela pode fazer como prática de vida para sentir amada por Deus a ponto de ser liberta desse tipo de opressão e ferida. Ou curada, a palavra é curada, né? Sim. Então, como eu li lá em Provérbios, né, a Escritura, ela vai nos curar se a gente buscar a Deus, buscar ler, buscar conhecimento, buscar estar nele constantemente. Como eu li, ela é saúde pra gente, né? Sim. E cura da nossa ferida, das almas e do coração. Então, assim, o que a gente tem que fazer é buscar a Deus, buscar ter relacionamento com Ele, buscar ter intimidade com Ele todos os dias, porque somente Ele pode curar a nossa alma. Porque como a gente leu, tá lá em João, né? Medo, porque muita gente tem medo que Deus vai me castigar, que Deus vai fazer daquilo, por falta, às vezes, de conhecimento, de ter intimidade, de estar junto. Então, assim, tem relacionamento com Deus, tem intimidade com Ele. Como eu li lá em Provérbios, é saúde para você, é saúde para suas feridas emocionais. Isso vai te curar emocionalmente, vai te curar a sua fé, vai restaurar a sua fé novamente em Cristo. Então você precisa ter intimidade com Deus para que esse amor, então, ele aviva a sua vida, aviva o seu ser, aviva o seu entendimento. Sim. Não tem como, até porque não tem como, né? A gente, quando começa a namorar, um relacionamento. A gente namora, a gente fica noivo, então a gente constitui um relacionamento. Quando eu conheci minha esposa, vocês conheceram a esposa de vocês, foi isso. Então a gente tem que ter relacionamento com Deus, para que então ele estrague esse amor, esse alívio para nossa alma, para o nosso coração, daquilo que a gente tanto precisa. Amém. E fazendo um paralelo aqui, nós três somos casados, né? Não nós somos casados. Nós temos esposas, para ficar bem claro. Cada um casado com a sua esposa. E interessante que enquanto ele falava isso, cara, assim, eu sou um ser humano normal como qualquer outra pessoa, embora eu seja pastor de uma igreja. E é visível, né? Falando sobre relacionamento, você falou a palavra intimidade com Deus. É visível. Quanto mais íntimo eu estou da minha esposa diariamente, né? Estamos bem, estamos conversando, relação sexual, estamos se sentindo bem, estamos saindo. Cara, me sinto bem, o meu dia é bom, eu tenho uma autoestima, eu ando feliz, Sim. certo? Os dias que a gente não tá bem, né? A gente não namora, e os dias que a gente assim, tá de repente, não brigado, né? Mas um pouco fechado em relação a alguma coisa que a gente pensou diferente, ou aquela cobrança, sabe, que ninguém fala, ninguém verbaliza, mas o olhar tá cobrando. Como os dias são piores. Sim, sim. Acontece com vocês também isso? Acontece com vocês? O pessoal do serviço vai perguntando, cara, todo dia você chega rindo, feliz. Eu falo, cara, eu tenho uma esposa em casa, maravilhosa, tá me esperando.
namoro, então isso nos torna feliz. Eu falei com o Thaís, acho que se não me engano, ontem ou anteontem, que todos os dias que a gente tem oportunidade, foi por conta da segunda-feira a gente ter tirado o dia para descansar, a gente conseguiu, graças a Deus. Então, todo dia que a gente amanhece e tem um tempo junto, assim, quando acorda, o dia é sempre melhor. Eu tentei... Prazeroso o dia. Eu falei até pra ela, eu me sinto bem, eu não consegui achar muita palavra, eu usei uma palavra até meio... a palavra que eu usei foi radiante. Eu tenho meu dia mais, eu fico mais radiante. Carla que fala comigo, quando eu tô em casa, tudo que eu vou pra rua fazer alguma coisa, não, eu vou contigo. Quando você tá em casa, eu quero passar o dia com você. E é gratificante isso. Então, isso é que a gente está falando sobre intimidade. Sim, perfeito. Tem intimidade com Cristo. E a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo faz essa relação de maridos e esposa, como os Cristo e a igreja, como o noivo e a noiva. É uma intimidade relacional a esse nível. Né? Então, a palavra que você usou contém intimidade com Deus pela palavra, pela oração. Quanto mais íntimo eu busco ser de Deus, uma relação em relação ao casamento, melhor o meu dia. Sim. Melhor, assim, eu consigo suprir, né, ou superar as feridas a tempo delas serem curadas. Não que a gente não vai se frustrar em algum momento, que a gente também não vai virar Superman, né? Sim, com certeza. Mas assim, caminhar com Deus é muito melhor você ter Deus do seu lado quando acontece alguma coisa, quando você é frustrado, porque o Espírito Santo ele já começa a te consolar ali naquele momento ali. Do Espírito que Deus Mas te deu é a nossa humildade em reconhecer que nós temos dependência de Deus. É isso aí. Né? Se ele é o ser que gera vida e fôlego de vida, o ser humano ele não tem como viver fora de Deus. Né? Fora de fundamentar em suas vidas os princípios de Deus. Né? Deus é um ser nutrido de atributos e virtudes. Né? Então, quando ele compartilha isso com o ser humano, né, o relacionamento com Deus é justamente pegar esses atributos, essas virtudes e pautar em nosso fundamento, em tudo que a gente faz, na nossa mentalidade, né? Na forma de pensar, de agir, de como a gente vai nos relacionar com as pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade, a gente usar os princípios de Deus, né, fundamentar a nossa vida baseado nesses princípios. Esse é um relacionamento real e dessa forma que a gente faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não tem como fluir a vida diferente e se torna leve. Por isso é leve. Porque é intencional, é voluntário e é uma decisão a se tomar. E o amor, talvez, um amor que talvez não, né? O amor que o mundo demonstra pra galera, a gente vê muita gente, às vezes, que tem grana, isso, tá lá, bonitão lá no Instagram, postando stories, mas depois você vai ver a vida emocional daquela pessoa, como ela tá se sentindo, porque é vazios, tentando preencher os vazios da alma com o pseudo amor, aquilo que o mundo tem a oferecer. Né? É tentar... sabe esses calços que a gente faz? Tem lugar que você tá meio balançando assim, você bota um calço, mas às vezes o calço você não coloca algo feito para aquilo, né? Você coloca um papelão, coloca uma pedra, aquilo vai desabar, aquilo não foi feito para aquilo, né? E não há outro amor a não ser o amor de Deus que tenha sido feito realmente para suportar a gente. Sim. E mesmo a vida cristã, como o casamento, é feita de altos e baixos, como você falou. Até na vida cristã, às vezes, podemos nos sentir de repente percepção de será que Deus tá comigo? Será que não me sinto amado? A questão não é se vamos ter altos e baixos. A questão é o nível, se vamos ter ótimos e maiores tempos de altos e quando estivermos tempos baixos, como você falou, ter a humildade de reconhecer que precisamos, necessitamos e corrermos para voltar para o tempo alto de novo. E não ficar ali. Porque Deus jamais nos abandona ou se afasta ou diminui. Nós é que algumas vezes nos afastamos em pensamentos, desejos, e ele está só esperando a gente voltar. Qual é a parábola do filho pródigo? Exatamente. O pastor pregou domingo, trouxe pra gente, né? Falou. A gente ele escolheu se afastar aí. Eu trabalho com os adolescentes e às vezes alguns me procuram até no Zap. Tio Júnior, eu não estou muito bem, me afastei de Deus e tal, né? Por conta de algumas coisas que eu não consigo deixar e tal, e eles começam a se sentir indignos e se sentem longe de Deus, né, com isso. Só que, na verdade, eu tento estimulá-los, eles dizem, cara, na verdade, são nesses momentos que você está fraco, você precisa buscar a sua força mais em Deus. É nesse momento que você caiu, é que ele está com a mão estendida para te levantar. Então, a gente acha que Deus se afastou da gente quando a gente comete algo que desagrada ele, mas, na verdade, é nesse momento que ele está de braços abertos ali, porque vem filho meu, retorna para casa. É perfeita a parábola do filho pródigo. Deus já espera que uma hora ou outra a gente vacile e caia. Né? Aquele que pensa está de pé da Escritura, porque ninguém está de pé. A diferença é o quão pronto, como Davi, estamos a levantar e voltar. Né? Mas aí todo o contexto, o complexo foi a conferência, falamos sobre o poder do amor que restaura feridas relacionais, né? Cura os corações, liberta.
Mas também trabalhamos o termo de nós, o quanto o poder do amor, ele traz para nós essa parte da santificação, da transformação, né? De seres pecadores com costumes pecaminosos, o quanto sentir amado pode transformar a nossa vida, e você pregou sobre isso. Sim, Né? sim. O quanto o poder do amor pode trazer transformação, santificação a uma pessoa, jovem, adolescente, homem e mulher. Quando eu penso assim sobre o amor de Deus que transforma o ser humano como um todo, né? Completamente, natureza, né? Sim. Natureza transformada. Eu me lembrei daquela passagem de Isaías 47, né? Sobre o rio que fluía do templo, Sim. né? Ele fala que por onde aquele rio passava, haviam árvores, né, nos seus leitos, Sim. né? E haviam animais e peixes. E fala que por onde o rio fluía, ali gerava vida, brotava vida. Então, é mais ou menos por aí, né? O pecado, ele corrompeu o ser humano em toda a sua esfera e nós nos tornamos um ser doente, né? Doente. Então, o amor de Deus, ele vem a vivificar, né? A morte, como consequência do pecado, não é uma determinação, mas é exatamente uma consequência, né? Por estarmos afastados da vida de Deus. Sim. Então, o amor, ele vem transformar no nosso caráter, no nosso coração, a nossa mente, o nosso emocional, o nosso psicológico como um todo, né? Porque o pecado, ele é como eu me lembrei que a teologia ortodoxa oriental trata o pecado como uma doença, Sim. não tanto como um crime, como a nossa teologia ocidental, até reformada. Então, o pecado como uma doença nos faz entender um pouco mais, né? Por que é um processo, por que é necessário uma santificação que é gradual, Porque né? toda doença tem um tratamento, Tratamento, né? isso A aí. curto, a longo prazo, mas há um tratamento. Exatamente. Então, essa transformação é esperada por Deus. A gente sabe que algumas pessoas são transformadas de maneira mais rápida, outros precisam de um tempo maior. Mais lento, né? Mas, assim, de qualquer forma, é um tipo de tratamento, né? E aí a intenção de Deus é que nós nos aperfeiçoamos nele cada dia mais, né? Tornamos participantes da natureza divina, né? Como o pastor Pedro fala lá na segunda carta dele, né? Participantes da natureza divina. Mas essa transformação, conforme nós contemplamos o Senhor, refletimos a sua glória, o Senhor, que é o Espírito, né, de glória em glória, né, vai nos transformando a sua imagem. Sim. Então, é uma restauração por completo. Por isso, somos transformados em novas criaturas, né? Natureza completamente restaurada, né? Lógico que na glória será pleno, mas isso é algo e um processo que nós devemos buscar em Deus, essa santificação, porque é o desejo do Pai. Não ficar lutando contra coisas que na verdade colocam o ser humano no sentido a se sentir preso em uma obediência por medo e por opressão. E também leve em consideração, tem pessoas que já falando sobre pecado como uma doença, é como você usar o remédio para a doença errada. Tem pessoas que querem medicar o pecado, por exemplo, com rituais vazios, com práticas externas, sem tratar de fato o coração. Se martirizar, né? Todo instante. O coração e as coisas reais que são internas, né? Então, por exemplo, claro que até as coisas externas e as práticas, elas vão ter alguma eficácia. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu me sinto tentado nesse lugar, a Bíblia diz, né? Fugir da aparência do mal, vigiar e orai. Então, sair deste lugar terá eficácia. Sim. Mas os desejos que me levavam a estar neste lugar não sairão simplesmente deixando de estar naquele lugar, tá me entendendo? Entendi. Sim. Eu preciso desse amor transformador, santificador, o poder dele para mudar isso. Então, eu tenho pensamento sobre algumas coisas. Então, simplesmente eu parar de ver alguma coisa, pode ser que amenize, mas os pensamentos têm uma natureza, é o meu pecado. Deus trabalha de dentro para fora, né? Tem feridas no corpo que são externas, a pomada resolve, mas as piores são da alma e do espírito. Sim. Né? E o amor tem o poder de fazer isso. Quando você pregou, né? Quando nós nos sentimos amados, né? Temos a revelação de quem Cristo é. O quão poderoso isso é poder transformar a nossa mente, nosso coração e atitudes. Né? Perfeito. E por isso ele é bom. Né? Sim. Por isso ele é bom. Sim. Capaz de transformar um miserável pecador Sim. em um filho amado.
Eu coloquei esse ponto, né? A gente acha que Deus é bom por conta das coisas que ele nos dá, Sim. né, aqui na Terra, mas transcende esse pensamento limitado, né? A este mundo, né? Sim. A gente não enxerga o que estava por trás, o que aconteceu antes, né? A queda do homem, o nosso destino, né? E assim como o amor de Deus, ele foi o que deu o start, né? A centelha, a fagulha para que nós fôssemos criados. O amor de Deus também é essa cola, né? Que também nos unirá novamente com Ele. Essa caminhada de um amor intencional e voluntário por Ele, né? Senão seríamos robôs. Mas mesmo assim, não esquecendo que Ele determinou tudo isso antes da fundação do mundo. Ele nos ama tanto que entregou seu filho, como nós falamos aqui, né? E assim, o que ele nos dá é porque ele realmente já nos amou, mas ele não precisa dar nada, porque o que ele já fez por nós já foi tudo. Essa Então, dimensão... assim, a gente ganha algo por Deus, porque Deus ainda nos ama de uma tal maneira que ele ainda nos presenteia com muitas coisas. Essa dimensão que a gente teria que ter essa dimensão, né? Sim. O quanto é grandioso, né? Quão grandiosa foi a nossa salvação. E Deus não precisava fazer mais nada. Verdade, mas mesmo assim, pela sua bondade, pela sua misericórdia, é por isso que nós estamos aqui até batendo esse papo no dia de hoje. E como eu costumo dizer, né? Tem pessoas que perguntam, né? Sobre o Deus justo, né? Sobre, por exemplo, céu e inferno. E eu digo, gente, se Deus decidisse não fazer nada por nós, ainda assim seria justo. Sim. Porque não precisava fazer. Nós que arrumamos a bagunça. A gente que arrumou o problema, né? Nós que nos rebelamos contra ele por meio de Adão e Eva, no Getsemane. Então, se ele não fizesse nada, se ele não enviasse Jesus, se ele não nos resgatasse, se ele não nos transformasse, santificasse, regenerasse, justificasse, glorificasse, como o apóstolo Paulo vai dizer, Sim. ainda seria justo, porque está tudo certo. Mas é porque ele quis que nós conhecêssemos a sua graça e sua misericórdia. Sim. Conheceríamos só a justiça. Isso aí. Mas ele desejou que nós Porque ele, conhecêssemos além sua de ser graça e sua justo, misericórdia. e ele é bom, e ele é amor. Ele é amor. E não há, nos seus atributos, não há como você, não há como separar uma coisa da outra. Sim, sim. Não há como você ter um Deus só justo, não amoroso, um Deus amoroso, não justo. É tudo Essa é a santidade dele, né? Ele é pleno em todos os seus atributos. Perfeito, né? Ele é perfeito. Não há como melhorar, não há como piorar, faz parte da natureza dele. Ele é completo. E como ele é completo, nós, seres humanos incompletos, somente o amor dele para tratar, né? Completar a gente, para que a gente consiga fazer a obra. O que nos leva a um dos assuntos, né, que foi tratado na conferência, que é esse amor de Deus e o seu poder em relação aos relacionamentos. E quando foi pensado sobre esses relacionamentos, o poder do amor, foi pensado em relação ao quê? Amizades, família, principalmente família. Né? E quem pregou sobre, como foi o pregador que pregou sobre esse tema? Foi o pastor Balbino. Leonardo Balbino. Domingo à noite, Domingo né? à noite. Sim, que ele falou sobre a parábola do filho pródigo. Mas eu entrei um pouquinho, sim, no final da minha pregação sobre isso, porque a ideia de Deus em nos transformar a sua imagem e semelhança é justamente para que nós apliquemos as virtudes dele nos nossos relacionamentos. Né? Ele é um Deus relacional. O amor de Deus para conosco, no nosso relacionamento com ele, não é uma via de mão dupla, não é nós com eles, penso como uma cadeia de ramificação. Precisa fluir em nós e através de nós, né? Deus nos ama, amamos a Deus, mas amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, a criação e assim vai. Então, esse poder que tem a capacidade esse amor que tem o poder, a capacidade de transformar, possui uma finalidade, né? Nós precisamos ser transformados para que nós sejamos o reflexo dele. E esse reflexo ele será sempre e necessariamente nas nossas relações. Então, não tem como uma coisa andar longe da outra, né? Ele nos transforma justamente para que a gente compartilhe do amor dele. Sim. Se a gente ler a carta toda, ela vai nos refletir, né? Como assim você ama a Deus e o seu irmão que você está ali todos os dias... Aquele que diz que ama a Deus, você mas não ama seu irmão, então, é mentiroso. É mentiroso. Então, e a gente falou sobre isso, relacionamento família, pais, líderes, né? Irmãos entre igreja, pastor, faculdade, colega, trabalho, patrão, né? Porque às vezes tem gente, tá lá trabalhando, recebe, mas às vezes vai lá e amaldiçoa o patrão, aquele cara que tá lá provendo lá para ele. Então, assim, a gente precisa amar e orar das pessoas. O cristão, ele precisa assumir essa responsabilidade. Sim. Ele precisa assumir. Infelizmente, assim, muitas pessoas
se aproximam de Deus, né, com o coração ferido, com a alma ferida, e, na verdade, vive uma vida de relacionamento com Deus muito girando em torno disso, né? Às vezes 5, 10, 15, 20 anos de cristão, mas na verdade não entende que a fé, né, pela fé nós precisamos tomar uma posição e entender que nós já fomos curados por ele, sim. e assumir a responsabilidade de amar, né? Então chega um ponto que o cristão ele precisa começar a querer dar mais do que receber de Deus, né? Assim como um filho maduro, ele vai gerir os negócios do pai, né? Ele vai gerir, ele vai ajudar, ele vai fazer a obra, né, junto com o pai, assumindo a responsabilidade, que a obra do pai também é a obra dele. Sim. E a obra de Deus, ela é sempre nesse sentido, em compartilhar daquilo que ele tem a oferecer para o ser humano, né, em toda a sua plenitude. E em questão de amar o próximo, as pessoas, se a gente tem algo tão bom, que é o amor de Deus dentro da gente, por que não partilhar isso para o nosso próximo? Por que não partilhar isso para as pessoas lá fora? Né? Se isso, a gente está aqui, a gente fala que isso nos cura, isso nos transforma, isso transborda em nossa vida, isso nos torna a pessoa melhor, isso nos torna um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Por que não transbordar desse amor pro meu próximo, pro meu vizinho, pro meu parente que ainda não conhece esse amor? Então, não é algo que tem que ficar dentro da gente, ele é algo para ser... e as pessoas verão a Cristo através das nossas ações. Eu sempre falo pra galera que a gente é a Bíblia que o mundo lê. Isso aí. Pelas nossas ações, as pessoas, então, enxergarão a Cristo. E tem um pouco também, por exemplo, quando também o apóstolo João, mas no seu evangelho, o próprio Jesus, na oração de Jesus em João 17, onde Jesus ora pela unidade da igreja, né? Sermos um, assim como o Filho e o Pai são um. Ele diz, olha, nisto me conhecerão e saberão que eu fui enviado pelo Senhor, quando eles forem um. E não há como ter unidade, nem mesmo entre os irmãos, se não tiver o amor, né? Então, quanto mais entendemos esse amor, e falando sobre o poder desse amor, ele tem o poder de nos transformar, tem o poder de curar as nossas enfermidades ou, emocionais, né? Feridas da alma, para que então tenhamos a condição e a saúde de amarmos uns aos outros, né? Dentro da família. Sim. Né? E uma família que se ama não terá outra coisa a exalar, expressar do que o amor que recebe e que vive. Sim. Imagine uma família assim que não vive em amor, né? Um quebra-pau danado, né? Irmão contra irmão, pai não fala com filho, filho não fala com a mãe. Qual é a condição que essa pessoa tem do exercício de receber e troca de amor, de amar alguém lá fora? Então a gente recebe amor de Cristo, a gente pratica isso em família, amamos os irmãos, e o nosso amor pelos outros é o potencial para nós amarmos pessoas lá fora, e os que estão lá fora, João 17 é sobre isso, vão ver o amor que temos pelos outros, vão ficar assim. Qual foi a palavra fofa que você usou para Thaís? Eu lembrei agora. Radiante. Radiante. Eu vou lembrar disso agora. Me lembrei até do que eu falei sobre o nosso relacionamento, né? Isso. Eu falei grupal, não é? Não vou trazer aqui de uma experiência minha, vou trazer uma experiência grupal. Porque só Deus para unir. Sim. Pessoas que pensam diferente, pessoas que votam diferente até, que vêm de famílias totalmente diferentes, mas que chegam aqui e se dão tão bem, que conseguem trabalhar, mesmo em suas divergências, né? Como a Luciana falou, ele não queria esse coração aqui não, mas assim... A gente foi lá, comprou, porque a gente tem esse relacionamento, a gente entende do amor de Deus e a gente quer praticar e mostrar isso para as pessoas. Então, só Deus mesmo para unir pessoas que pensam diferente, que andam diferente, que vieram de famílias diferentes e conseguir encaixar e casar e viver. Mas essa é a igreja, né? Sim. A igreja, eu costumo falar isso aí, que a igreja é a união dos diferentes, todos buscando ser parecidos com Jesus. É isso aí. Então, assim, a gente precisa entender... É a união dos imperfeitos. Perfeito. É a união dos imperfeitos. Então, o que é o amor, né, que transborda nesse ambiente? É eu saber que o meu irmão, ele tem imperfeições, então eu serei talvez a completude dele nessas imperfeições dele. Eu entendo o que ele tem de carência como qualidade, e eu entendo isso e eu me adapto, né? Esse é o suportar, né? Então a ideia é que um complete o outro naquilo que lhe falta, né? E aí você tem as suas limitações, e aí eu completo a sua e você completa a minha, e o outro vai se completando. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Suportar uns aos outros. A gente estava conversando até domingo na cantina sobre isso. Eu falei sábado, né? Falei, Júnior, isso aí é suportar em amor.
Sim. Aprender a E o conviver suportar com do suas apóstolo Paulo não é ideia de diferenças. suportar, tipo assim, você é insuportável, mas eu vou suportar você. Não. É dar Dá suporte. suporte. É Exatamente. sustentar. É Exatamente. onde dar você não base. consegue ir, Exatamente. eu vou. E aonde eu isso não aí. consigo ir, Perfeito. você vai. É isso Onde aí. você é falha, onde você é fraco, eu complemento você. Sim. Às vezes eu sou mais E, explosivo e Júnior já é mais poético. Então ele já consegue e fazer isso é direito, cara. importante a gente aplicar também em relação à nossa liderança, né? Todos nós somos liderados, né? Sim, No sim. caso você é o Sim, nosso líder. Então, eu não tenho que nutrir expectativas em você de que você seja um ser perfeito. com certeza. Apesar de eu ser liderado por você, eu preciso perceber que eu preciso ser suporte na sua vida também. Sim. Você pode contar comigo, assim como contar com uma rede de irmãos. Então, na verdade, o correto seria que o pastor era para ser a pessoa mais amparada Sim, na sim. Verdade. comunidade, porque existe uma rede de irmãos ali que dariam suporte àquele que está acima, que a carga está sendo lançada em cima com uma carga pesada, né, pela responsabilidade de gerir um ministério, né? Mas isso é algo que precisa ser construído é, aos poucos, né? Talvez com experiências de muitas vezes sofrimento, a divisão. Paulo fala sobre isso, né? Que a divisão ela se faz necessária justamente para que Sim. seja eu não lembro agora a palavra que ele usa, mas ele faz assim que tem que acontecer para que aquilo se corrija, né? Aquilo se Uhum. aperfeiçoe, né? Aquilo Sim. vai caminhando de uma forma intencional, né? Quando duas pessoas são muito parecidas, é fácil de lidar, né? O difícil é quando duas pessoas discordam. Sim, sim. Sim. E aí o amadurecimento vem justamente aí, quando você aprende a lidar com uma pessoa que pensa diferente de você. Então eu diria que o amor tem o poder também de, como vocês pregaram, né, de restaurar relacionamentos, né? E aqui a gente vai cada hora fechar nesse tema. Hoje, jovens, adolescentes, maridos e esposas que estão sofrendo no relacionamento por algum motivo, né? Vou falar daqui, já falamos aqui anteriormente. Frustração, está amando a pessoa com um amor próprio, amor errado, né? O quanto esse amor de Deus pode transformar esse relacionamento ou de que maneira? O que vocês diriam para a gente poder encerrar? A gente abordou um pouco isso quando falamos sobre transformação, Sim, né? Então, assim, o ser humano, ele afastado de Deus, ele deixa de receber, né? Cria-se um buraco na sua alma, né? Uma carência do amor de Deus, mas ao mesmo tempo ele perde a capacidade de amar. E aí nisso nós começamos a ferirmos uns aos outros, sim, né? Quando a gente, em Deus, né, a gente recupera essa capacidade de amar, acho que eu falei sobre isso na minha pregação, né? Aquele que ama conhece a Deus, né? sim. Aquele que ama tem intimidade com Deus. Então, Deus é capaz de nos fazer ser capazes novamente de amar. Perfeito. E isso é a ferramenta mais importante num relacionamento que está desgastado, quebrado Sim. e ferido, né? Se o amor começa a brotar ali, necessariamente haverá uma restauração, vida será frutificada nesse relacionamento. Quando, Perfeito. quando os dois entendem isso, se torna muito mais fácil. Mas com certeza, um amor verdadeiro ele sempre gera um fruto, né, numa relação. Mas é algo que a gente precisa se sacrificar, porque amor é sacrifício, é suporte, é decisão, é intenção. Perfeito. William, vamos supor que. Supor não, que acontece, não é suposição, é realidade, né? Uma pessoa não está em Cristo e com isso não consegue ter uma boa relação. Falando sobre jovens, né? Uhum. Com seus pais, né? Com seus familiares. Mas aí então teve encontro com Cristo, né? Recebeu a graça, foi salvo em Jesus. O poder deste amor sobre ele lhe dá então condições de mudar a relação que outrora tinha antes de Cristo com seus pais, perfeito? Sim. Até o pastor Leonardo, ele fala sobre isso. Ele falou sobre isso, né? Ele deu esse testemunho. Que ele foi o primeiro da casa dele. Depois a mãe dele chegou. Ele falou que, né, E o todos quanto os o pai dias... dele maltratava Isso. eles. O pai dele ainda bebia na frente da igreja. Quando chegava, eles apanhavam. E ele teve como, através do poder do amor, mudar a casa dele, mudar a história dele. Mudar a vida dele, né? Então, é isso. Se você está na sua casa, você ainda se sente talvez aflito ou com medo, o poder desse amor ele vai te dar estrutura, vai te dar entendimento e conhecimento e transformar a sua vida
talvez de pecado, daquilo que você viveu, daqueles resquícios lá. Ele vai transformar isso e a sua família, os seus amigos e as pessoas do seu trabalho, faculdade, vão ver algo diferente em você. Sim. Que é o amor de Cristo que transforma o nosso ser, o nosso viver, e foi o que eu falei. Então a gente não anda mais conforme a gente andava, a nossa fala ela é diferente, o nosso andar ele é diferente, e o nosso viver ele será diferente. Porque nós devemos, a partir desse momento, não é mais a gente que vive, mas Cristo vive na gente. Sim. Então é algo extraordinário viver aquilo que Cristo quer que a gente viva. Se fosse assim, definir mais ou menos, né, pintar o quadro, eu diria assim, independente se nós nos sentimos amados ou não, amor é uma decisão. Estão comigo? Sim. Então, às vezes, quando minha esposa não faz coisas que me faz eu me sentir amado, mas como eu decidi amar, ainda assim, certo? Só que com o tempo, amar alguém que nós percebemos que não nos ama, não dá em troca, passa a ser pesado. Sim. Agora, onde eu quero chegar? Quando eu me sinto amado, fica mais fácil eu amar. Sim. Mas aí que tá. Se eu depender de me sentir amado por alguém, se depender que o Júnior expresse o seu amor, se depender que você tenha ações de amor para comigo para eu te amar, vai ficar pesado eu amar vocês. E aí que o poder do amor de Cristo entra. Então eu me sinto por ele amado, eu conheço o amor dele sobre a minha vida, e agora a base do meu amor não é mais o que você faz por mim. Então, como eu sinto amado por ele, eu tenho condições de amar você, independente do que você traga de volta. Claro que eu não espero que você me faça mal, mas se você não fizer nada por mim, o amor de Cristo por mim, percebido, compreendido, experimentado, como falamos, em intimidade, é o suficiente para me dar condições de amar você, independente se você vai retribuir ou não. Esse é o poder do amor. É verdade. Que vai transformar a minha mente, as minhas ações, minhas atitudes, santificação da transformação, vai ajudar com as minhas feridas emocionais, a ponto de eu não ficar preso a se você ou se o meu pai ou minha mãe me feriu. Que eu acabo ficando dependente de algo ou de alguém. Eu fico preso no passado e perco todo o presente e o futuro que eu posso ter. É o poder do amor que transforma, que liberta, que cura e santifica. Lembrei que Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Né? A mensagem da cruz é o amor. É isso aí. A mensagem da cruz é a mensagem do amor do Pai por nós, que não fomos merecedores, e talvez enxergando esse relacionamento de Deus para conosco, percebendo que nós não merecíamos, e pela sua graça ele nos amou, talvez seja nesse ponto, né, o que nos capacita a amar também, sem esperar nada em troca. Mas não era digno de nada, a não ser de ser condenado. Mas essa percepção muda completamente, né, a visão, né? Quem nós somos, quem nós éramos, o que merecemos e o que ele fez. É o suficiente para poder amar. E a partir daí do que ele fez, como a gente vai se comportar. E aí se torna muito mais tranquilo, muito melhor na nossa vida, porque esse amor que entrou na nossa vida, que nos transformou e a gente entendeu esse amor de Deus, ele nos faz caminhar melhor, mais tranquilo, mais leve, sem medo. Sim. E a nossa decisão de amar o nosso semelhante é por amor a ele. Essa é a questão. Então, eu sei que muitas vezes a gente cria uma frase, não, eu faço para Deus, não faço para o homem. Né? Só que eu preciso enxergar o meu semelhante como um comigo para que eu seja um com Deus. Sim, essa é a questão de João 17. João 17. E aí, então, assim, não é só demonstrar amor pelo meu próximo para que eu agrade a Deus, né? Mas simplesmente por desejar ter um relacionamento de intimidade com Deus, onde eu entendo que eu me torno responsável por ser um compartilhador das suas bênçãos, das suas virtudes, do seu amor. Amém. Amém. É isso, poder do amor. O papo tá ótimo, a gente ficava aqui mais 1 ou 2 horas, né? Mas o poder do amor que transforma, que liberta, que santifica, que cura, que refaz relacionamentos e família. Parabéns pela conferência, parabéns pelas palavras, parabéns pelo tema. Que Deus dê a vocês repouso, descanso e preparo para a próxima. Amém? Isso aí. Obrigado, William, por ter vindo no podcast. Obrigado, Júnior, por ter vindo. Foi um prazer receber vocês aqui. Foi um prazer esse bate-papo estar aí com você, pastor. Deus abençoe. E obrigado por nos dar a liberdade de trabalhar, né? De estar isso é muito importante, nos apoiando. Isso é muito importante para a gente também. E o apoio necessário para que a gente possa continuar aí a caminhada e
muitas coisas virão e frutos serão colhidos, né? É isso que eu ia falar, agora é sair por aí colhendo os frutos. Sim. Sim, e já estamos colhendo. Amém, graças a Deus. Que bom. Deus abençoe vocês. Obrigado, tá? Amém. Amém. Para você que ficou conosco até agora, no YouTube, no Spotify, nós queremos que você participe do nosso podcast, enviando dúvidas, perguntas sobre o que nós pregamos no domingo. Então, como você faz isso? Tem e-mail na tela aí, o e-mail é novavidasc.org. Manda um e-mail com perguntas e dúvidas sobre o tema de domingo e vamos colocar aqui na mesa, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo NovaCast. Deus abençoe rica e abundantemente.